Gostaria de jogar até os 45, mas infelizmente não é possível. Esse ano eu tive muitos problemas físicos que me levaram a ter muita dificuldade em disputar a minha posição, disputar uma vaga no time titular. E eu sempre me prometi a mim mesmo que enquanto eu não tivesse condições de jogar do mesmo nível e me sentir do jeito que eu sinto no campo, eu iria tomar a decisão de parar. Então resolvi comunicar à diretoria do Flamengo que o Flamengo merece alguém à altura, que consiga disputar 60, 70 jogos e brigar por uma vaga no time titular de forma justa, né? Então, como eu falei em outras entrevistas, em outras ocasiões, eu voltei para o Brasil para jogar no Flamengo. E como eu não posso jogar no Flamengo, eu prefiro me retirar e começar uma nova empreitada. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, eu vou fazer aqui um teste com a resolução em 4K. Se você está assistindo pela Smart TV, configure o seu YouTube para 4K e vamos fazer um teste. Quero o seu feedback. Ficou bacana? Não ficou bacana? Ficou linda a imagem? Comente aqui se vocês aprovarem, se ficar legal. Eu vou ter muito mais trabalho na edição, né? Porque o vídeo vai dobrar o tamanho. Porém, com seu feedback, eu vou continuar trazendo vídeos em 4K para você assistir na sua TV com alta resolução, beleza? Então, quero saber de você, hein? Comente aqui. Muito bem, separei aqui uma matéria especial sobre o nosso Filipe Luiz, que está dando adeus aos gramados. Ele irá se aposentar, galera. Ele se declarou ao Flamengo, falou que só jogaria no Flamengo no Brasil e cumpriu a promessa. Ele está encerrando a carreira e este jogo contra o Cuiabá será a sua despedida. Junto com ele também o Rodrigo Caio, que deve se despedir, né? Será que terão outras despedidas? Não saberemos. Porém, separei este vídeo bacana aqui da Band, do canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos, e também do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Na Série A, joga melhor notoriamente quando está fora dos seus domínios e agora enfrenta o Flamengo, que tropeçou em casa diante do Galo e precisa da recuperação, não tem outra história, é vencer ou vencer o jogo, né, Tite? Também criei expectativa, sou um ser humano, claro, na medida que vai evoluindo a equipe, produzindo, tendo grandes resultados significativos, vai crescendo, cresce a expectativa minha, claro. Fica chateado, sim, fica a carne queimada. No domingo, o Flamengo recebe o Cuiabá no Maracanã. Precisa vencer. Os mais otimistas dos rubro-negros, no mesmo horário, vão torcer pelo Fluminense. Isso mesmo, pelo rival. O tricolor vai enfrentar o Palmeiras em São Paulo. E um tropeço do Alviverde pode fazer com que o Fla chegue na última rodada vivo. O time de Tite já está classificado para a Libertadores. A meta agora é garantir vaga direta na fase de grupos do torneio. Para esse jogo, o treinador tem uma dúvida: a presença de Everton Ribeiro. O meia teve uma luxação no ombro e vai ser reavaliado. Por outro lado, Cebolinha, que sentiu dores no joelho, não preocupa. Apesar do contexto, a partida com o Cuiabá vai ser especial para os flamenguistas. O duelo vai marcar duas despedidas, do zagueiro Rodrigo Caio e do lateral esquerdo Filipe Luiz. O ingresso do jogo vai estampar a foto dos dois atletas, multicampeões. Merecem respeito esses caras. Os defensores serão homenageados pelo clube e pela torcida. Eles chegaram no ano mágico de 2019. Filipe conquistou 10 títulos, Rodrigo 11. Destaque para as duas Libertadores e 2 brasileiros. Estão na história. As lesões consecutivas atrapalharam a sequência do zagueiro Rodrigo Caio no Flamengo. Já o lateral esquerdo Filipe Luiz vinha sofrendo com problemas físicos. Eu gostaria de comunicar a vocês que eu estou me retirando do futebol profissional como atleta. Foi uma decisão muito difícil, muito difícil. Quem me conhece sabe, sempre disse para os meus amigos, para o meu entorno, que eu gostaria de jogar até os 45, mas infelizmente não é possível. Esse ano eu tive muitos problemas físicos que me levaram a ter muita dificuldade em disputar a minha posição, disputar uma vaga no time titular. E eu sempre me prometi a mim mesmo que enquanto eu não tivesse condições de jogar do mesmo nível e me sentir do jeito que eu sinto no campo,
eu iria tomar a decisão de parar. Então resolvi comunicar à diretoria do Flamengo que o Flamengo merece alguém à altura, que consiga disputar 60, 70 jogos e brigar por uma vaga no time titular de forma justa. A aposentar Cara, me arrepiei, ó. Tem meu respeito, cara. Tem meu respeito. Honrou o manto sagrado. Parabéns, Felipe. A aposentadoria não é suficiente para afastar Felipe do Flamengo. A tendência é que ele permaneça no clube. O jogador sonha em ser técnico, já tem a licença B da CBF para treinar as categorias de base. E neste mês vai começar as aulas para a licença A, que permitirá comandar clubes profissionais. O cargo do lateral ainda não foi definido. Eu voltei para o Brasil para jogar no Flamengo. E como eu não posso jogar no Flamengo, eu prefiro me retirar e começar uma nova empreitada. O sentimento que fica é só um, de gratidão. E domingo, às 4 da tarde, no estádio mais especial do mundo, o estádio que eu sempre sonhei jogar quando criança, Maracanã, vai ser meu último jogo diante da nação, diante de vocês. Gratidão é nossa, Felipe. Aí um cara que eu sempre quis entrevistar, sabia? Fazer aquele nosso bate-papo, que não tem tempo, né? Tem muita informação todo dia no programa. Mas o Felipe Luiz me parece ser um cara extremamente inteligente, sabe pensar o jogo, tem uma boa leitura. E mais do que isso, é um dos laterais que eu mais gostei de ver aí nos últimos tempos. Acho que ele se sobressaiu na Europa, na seleção brasileira, no Flamengo. Uma carreira muito bacana, um cara super discreto, que a gente comenta até pouco sobre ele. Mas fica aqui publicamente esse registro da admiração que eu tenho pelos passos que ele deu no futebol. E, Loirão, assim, você vê ele falando ali, me deu até um nozinho na garganta aqui de emoção, né? Porque também, é muito cara. difícil a tomada de decisão para parar de jogar. E ele falou que foi difícil a decisão de parar de jogar. Mas você vê que ele está sereno, que ele está bem, que ele está tranquilo com a decisão que ele tomou. Mostra a paixão dele e o amor dele pelo Flamengo. Ele não se sentia mais fisicamente no nível de lutar por uma posição de titular. Uma carreira vitoriosa, brilhante. Todas as pessoas que eu já conversei em relação ao Felipe Luiz tecem elogios ao comportamento dele, ao profissionalismo dele. Me arrisco em dizer que ele vai sair do campo para ficar na comissão técnica, ali na gestão do Tite, ainda no Flamengo. Banho de água fria, a derrota do Flamengo em casa para o Atlético na última rodada. Tem chance de título, a gente sabe pela matemática, mas você acredita nessa conquista? Não, eu não acredito porque depende do Palmeiras. E o Palmeiras, dependendo das próprias forças, não acho que vai vacilar. Como já a gente falou aqui ao longo dessa semana, do vacilo que o Botafogo deu nas últimas rodadas. E se fosse ao contrário, se dependesse só do Flamengo para ganhar o título, eu também teria a mesma opinião. Porque é um time muito experiente, um time de muita qualidade. Agora, faz algumas semanas, já há vários dias, que eu venho conversando com o Ronaldo sobre... O Flamengo com algumas despedidas aí neste final de ano, 2 delas já garantidas. Temos aqui, olha, na nossa tela, o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio. Vamos acompanhar o que disse o Felipe Luiz? Tem aí pessoal comentando na postagem do Felipe Luiz que disse que vai terminar a carreira, né? O Renato Augusto, que jogou com ele na seleção brasileira, não lembro se jogou em clube também, mas na seleção jogaram juntos a Copa da Rússia, né? 2018. Você é gigante, o Marcelo também ali comentando, Felipe Melo, Fernandinho também, Oblak, muita gente. De veteranos para veteranos, né? Uma grande carreira, né? Uma grande carreira, um grande jogador de futebol, com história no futebol brasileiro, no Flamengo, na Europa, Atlético de Madrid, Chelsea, o que mais? Eu não estou lembrando aqui, lá fora. Não, os grandes destaques são esses. São esses, né? E que, de repente, pode virar um técnico, né? Já mostrou. Acho que a tendência é essa. A tendência é essa, pelo que a gente vê. Que, inclusive, o Flamengo já deveria, né? Não sei como é que tem sido as conversas lá, automaticamente já ou incorporá-lo à comissão técnica do time principal, ou colocá-lo na base ali para trabalhar com equipes de base e tal. Ele tem muito boa leitura de jogo, muito boa interpretação, né, da partida. É claro que tem que passar por uma capacitação, hoje em dia há necessidade de cursos e tudo, mas ele é um profissional de futebol, que tem uma história muito bonita e que tenho certeza que vai continuar trabalhando ali dentro, né? Por tudo que ele já mostrou, né? De capacidade de liderança,
de entendimento técnico-tático, experiência internacional que ele possui, Copas do Mundo. É um grande profissional que realmente já não tinha mais condição de continuar jogando, especialmente como lateral esquerdo. A gente pontuou isso aqui várias vezes, né? Como lateral estava difícil para ele porque não tinha mais condição física de correr atrás. Era bola lançada nas costas dele e ele não aguentava mais. Que sempre foi ao longo da carreira, né? Uma força dele, o aspecto defensivo, ele não conseguia mais fazer. Eu acho que ele chegou a essa conclusão também e vai seguir agora um novo passo para a carreira. Então, parabenizar ele pelo que ele já fez e desejar boa sorte no futuro. No histórico time de 2019, ele jogou muita bola, hein? Ele estava perguntando se ele é o melhor desde o Júnior. Se não é, talvez empate ali com o Leonardo, que também foi Flamengo e foi lateral esquerdo do Flamengo. Mas eu acho que ele foi ainda mais marcante, né? Porque ele é daquele time de 2019. E ganhou a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano, e ele jogando muito, né? E muito inteligente. Essa especulação sobre ele ser técnico é muito mais palpável do que com qualquer outro jogador que encerrasse carreira, porque ele tem essa visão. Ele jogando já era isso, né? Vai fazer muita falta, é pena, né? A questão é física, é o tempo, porque bola ele tinha muita. Fale aí, Brilho. E tomou a decisão correta ao perceber também as respostas do corpo. Ele disse, nos treinamentos, até o desempenho, a dificuldade de manter uma regularidade. Então, o atleta começa a sofrer nesse estágio também de carreira, em que o corpo já pede socorro, o corpo pede uma pausa. E o Felipe Luiz, em termos técnicos, quando ele precisa jogar na linha de 3, fazendo a saída de bola, ainda assim ele entrega muito, porque ele tem... 38 anos. Exato, e tem um passe diferente, ele tem uma leitura de espaços muito privilegiada, mas em termos físicos ficaria muito difícil para ele dar seguimento à carreira e até pensar, poxa, no Flamengo já não teria mais espaço, o Flamengo teria de tomar essa decisão de não renovar. Vai buscar um clube fora, para um clube brigando por coisas menores, e nesse estágio em que ele já pode dar um salto, até mesmo dentro do Flamengo, se capacitar numa nova função, fazer essa transição de carreira de uma vez, então acredito que ele fez a escolha mais prudente, melhor para ele, melhor para o clube e principalmente algo que deixa um exemplo. Está parando na hora certa, na hora que o corpo não aguenta mais, mas dizer que o Felipe Luiz já estava enganando ou devia a ponto de ter tido de encerrar antes, até mesmo nessa temporada, ele foi útil em vários momentos. Então, é algo para o torcedor do Flamengo valorizar também essa transição de um cara que tende a ser muito importante pela experiência e pela capacidade técnica, intelectual que tem de ajudar agora fora do campo. Entra na galeria de grandes jogadores da história do Flamengo, né? O professor lembrou bem, porque quando surgiu a pergunta ali na tela, né? O melhor lateral esquerdo depois do Júnior, fiquei pensando, falei, olha, não estou me lembrando de nenhum. Você lembrou bem do Leonardo. Mas o Flamengo teve laterais marcantes, como o Atirson, o Juan, que ganhou títulos, que de certa forma ficou marcado na história. O Felipe Luiz foi mais do que esse. Com todo respeito ao Atirson. Não, pois é, tecnicamente eu prefiro o Felipe Luiz também. Eu estou em dúvida. Leonardo, talvez. O Leonardo. É que o Leonardo também teve muito São Paulo, depois a coisa de Luiu. O Leonardo é base, né, do Flamengo, não é? Começou na base do Flamengo. Mas em termos de conquistas, aí o Felipe Luiz leva vantagem. Quem tiver naquele time de 2019... vai lá pro alto. Ganha dividida com qualquer um que aparecer. Aliás... Com o Zico. Mas tem o time do Zico e o Júnior era o lateral do time do Zico. Tá acabando, né? Então, mas o time de 2019 tá acabando, né? E com o Júnior não tem dividida, né? Com o Júnior, com o Zico, esses não tem dividida. Então, para atualizar a situação do Abel Ferreira, tá, Mário? Também tem algumas informações, então é importante que daqui a pouco a gente discuta bastante esse assunto também, tá? Gostei do mistério para prender a audiência. Claro. Vamos atualizar agora o lado do Flamengo também? O Pedro chega ao vivo conosco, porque, Pedro, qual que é o clima do Flamengo? Agora é realmente essa missão de G4 e um momento de despedidas no rubro-negro também, né? Tudo bem, Mari? Bom dia para você, aí um abraço para o Bruno, um abraço também Donan, Marra, todos os amigos do Sport Center. Tá mais nessa vibe agora, né? Não tem como ser diferente. A grande decepção na quarta-feira, o Flamengo acabou atropelado pelo Atlético Mineiro no Maracanã, 3-0.
aí ficou para trás ali, não na pontuação, mas o saldo de gols complica bastante essa reta final aí, mesmo com tropeços de Palmeiras, ia ter que ter tropeços ali, digamos, de Atlético Mineiro mais para frente, então ia ser complicado, Botafogo também, então fica um tanto mais quanto complicada a situação do Flamengo. No microfone a gente não sabe exatamente o que os jogadores pensam, porque o Flamengo não deixou ninguém falar no Maracanã depois da partida contra o Atlético Mineiro. Nem os jogadores do Atlético Mineiro puderam utilizar a zona mista do Maracanã, tiveram que falar no estacionamento, é sempre bom lembrar. Mas fica um jogo de despedida contra o Cuiabá mesmo, porque Felipe Luiz vai encerrar a carreira e o Rodrigo Caio vai deixar o Flamengo. A gente já falava sobre isso há algum tempo, que eles dois não ficariam, e o Felipe Luiz já tinha batido na tecla há algum tempo. Se eu não continuar no Flamengo, eu encerro a minha carreira, e essa foi a decisão tomada pelo jogador. Então o Felipe Luiz falou um pouquinho, anunciou ontem nas redes sociais do Flamengo isso, deixou um recado para a nação rubro-negra, mexeu com muita gente, 10 títulos, está desde 2019 no Flamengo, torcedor de carteirinha, e agora a gente ouve um pouquinho do que falou o Felipe Luiz, marcando essa despedida na frente da nação rubro-negra no domingo no Maracanã. Que eu gostaria de jogar até os 45, mas infelizmente não é possível. Esse ano eu tive muitos problemas físicos que me levaram a ter muita dificuldade em disputar a minha posição, disputar uma vaga no time titular. E eu sempre me prometi a mim mesmo que enquanto eu não tivesse condições de jogar do mesmo nível e me sentir do jeito que eu sinto no campo, eu iria tomar a decisão de parar. Então resolvi comunicar à diretoria do Flamengo que o Flamengo merece alguém à altura, que consiga disputar 60, 70 jogos e brigar por uma vaga no time titular de forma justa, né? Então, como eu falei em outras entrevistas, em outras ocasiões, eu voltei para o Brasil para jogar no Flamengo. E como eu não posso jogar no Flamengo, eu prefiro me retirar e começar uma nova empreitada. Que demais, cara. Tá, então o Felipe Luiz, que muito provavelmente vai seguir a carreira de técnico, tem essa intenção, já fez cursos na CBF e tal. Então vamos ver aí como é que ele vai seguir nessa condição, se segue mesmo até no Flamengo, começa em algum outro setor, vai ser ovacionado muito provavelmente, mas o jogo vale muito também no domingo. O Flamengo quer se consolidar ainda no G4, está tão colado que tem essa possibilidade ali de escapar para o G6 ainda, então tem que se consolidar no G4. Para esse jogo, o Pulgar volta de suspensão. O Everton Cebolinha tinha sentido algumas dores ali na costa, mas não tem nenhum tipo de problema. Só que o Everton Ribeiro, ele saiu com uma luxação no ombro esquerdo. Ainda estava na expectativa se ia passar ou não por exames. Hoje ia ser reavaliado mais uma vez, mas tem uma possibilidade até de jogar no domingo. Então o Flamengo aos poucos vai tocando a renovação. São mais 2 integrantes do histórico time de 2019 que vão dar adeus a partir desse domingo no Maracanã. Bruno, Mari. Que bacana, galera. Que emocionante, cara, essa despedida do Felipe Luiz, né? A despedida dele será semelhante à de Diego Alves e Diego Ribas no fim de 2022. Assim como a dupla, o catarinense terá sua imagem estampada nos ingressos da partida. Rodrigo Caio, que deixa o clube ao fim da temporada, estará ao lado do lateral. Igual tá aqui, galera. Olha o ingresso aí do jogo Flamengo e Cuiabá. A aposentadoria não afastará Felipe Luiz do Flamengo, não só pelo lado do torcedor. A tendência é que ele permaneça no clube. O cargo, porém, ainda não foi definido. O lateral já tem a licença B da CBF e em dezembro iniciará aulas para a licença A, que poderá comandar clubes profissionais. A decisão não é uma surpresa. Ainda no início do ano, Felipe Luiz avisou que só continuaria a jogar no futebol se fosse no Flamengo. Clube do coração, viveu meses para tomar de fato a decisão de pendurar as chuteiras e aguardou a reta final da temporada para fazer o anúncio. Felipe Luiz fez 175 jogos pelo Mengão, com 111 vitórias, 32 empates e 32 derrotas. 4 gols marcados no clube desde 2019. Conquistou 10 títulos. Libertadores 2019-22, Brasileirão 2019-20,
Copa do Brasil em 22, Supercopa em 20 e 21, Recopa 20, Cariocas 20 e 21. Tá aí, para você que vai no Maracanã ver a despedida dessa lenda, desse cara que representou muito o Manto Sagrado, honrou. Para finalizar, esses dois merecem muitos aplausos, muito carinho de quem for no Maracanã assistir o último jogo deles no Maracanã, domingo, às 4 da tarde contra o Cuiabá. Tomara que venha junto uma vitória, né, galera? Pra gente comemorar, né? Pois é, o nosso objetivo é G4, estamos em 4º lugar e pretendemos ficar entre os 4, né? É isso aí. Ah, e antes de sair do vídeo, comente se você gostou da resolução 4K, se você assistiu na sua Smart TV, tá bom? Quero saber, quero ter o seu feedback para ver se eu continuo ou não, porque, veja bem, dá trabalho pra caramba na edição. O vídeo fica o dobro do tamanho. Valeu, galera. Tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui!